Muito boa tarde para você. Acabei de levar um tombo ali de bicicleta. Eu vim com bicicleta e tem um mataburro ali, né? E esses mataburros geralmente os que é feito de madeira tem aqueles espaços de tábua. E os que é feito de ferro tem aqueles espaços, né? Você tem que descer rápido de bicicleta, né? Eu desci ali, aquele ali no caso é de ferro, esse aqui é de madeira. Tem um aqui embaixo. Eu desci ele com uma mão só, a sacolinha tava rasgando e tava carregando tudo. Eu desci, eu levei um capote, porque eu passei devagar, tem que passar rápido. Você passar devagar, os espaços bate na roda e machuquei um pouquinho aqui, mas tá valendo. São sacrifícios de fazer o trem no meio do mato, né? Glória a Deus. Hoje é livro de Samuel, gente. Primeiro Samuel que a gente vai estar estudando e eu vou dividir em duas partes esse estudo esse extenso livro, incrível livro de Samuel. Amém? Capítulo 1 começa assim, ó. Eucana, ele tinha duas mulheres. Uma se chamava Penina e a outra Ana. Ana era estéril e sua rival a provocava todos os anos no sacrifício anual do monte. Um dia, chorando amargamente e muito entristecida, ela então pediu um filho a Deus e disse que esse filho serviria no templo da casa do Senhor. Deus então ouviu o pedido de Ana, ela engravidou e o nome do menino é Samuel. E assim que ele desmamou, ela o ofereceu para toda a vida para servir na igreja de Deus, na casa do Senhor. Né? Ana então entrega seu filho a Deus sob a direção do sacerdote Eli. Os filhos de Eli, eles eram ímpios. O que eles faziam? Eles roubavam a carne do sacrifício e dormiam com mulheres que iam até a tenda. Seu pai Eli os repreendia, mas não davam atenção. E Samuel crescia, né, desde pequenininho ali no meio deles, e já pregava. Sua mãe teve mais filhos, né, e todo ano levava vestimenta para Samuel. E é então que começa a história emocionante. Deus fala com Eli sobre a eliminação de sua família e que seria levantado um segundo sacerdote. Esse sacerdote teria o coração de Deus, né? Coração segundo o coração de Deus. E aí o Senhor começa a falar com o garoto Samuel, que pensa que é Eli que está falando. O que acontece? Deus fala, Samuel, Samuel, e ele fala. Ele corre até o quarto de Eli e fala, o Senhor me chamou? Ele fala, não sou eu que chamou. Aí volta pro quarto, volta para dormir, Samuel, Samuel. Aí corre lá em Eli, o Senhor me chamou? Ele fala, não foi eu que te chamei. E Eli se dá conta e fala, olha, quando te chamar de novo é o Senhor. Então você fala, eis-me aqui, né? E foi o que ele fez, assim que Deus chamou de novo, Samuel, Samuel, ele falou, eis aqui o servo do Senhor. E aí Deus revela para ele muita coisa ali naquela noite. Fala para ele que vai trazer julgamento sobre Eli e seus filhos ímpios, né? Pois Eli não repreendia seus filhos. E que o Senhor estava com ele, com Samuel. E que o povo ia o reconhecer como profeta. E o povo já começa a reconhecer ele como profeta, né? Capítulo 4, após uma derrota na batalha, os israelitas levam a arca para a batalha. Perdem a guerra e os filisteus tomam a arca. Contam Eli. E Eli, o que acontece? Ele cai da cadeira e morre. A sua nora, casada com um dos seus filhos, dá à luz e também morre. Né? E esse menino chama Icabode. A arca, então, ela é levada para as duas cidades de Asdod e Ecrom, onde no templo, à noite, a estátua de Dagon cai. E aí acontece tumor no meio do povo. E em Ecrom também acontece a mesma coisa. E então eles pedem o quê? Para levar a arca de volta, porque a arca estava sendo colocada no meio do lugar de idolatria, que tinha imagens, que tinha estátuas, e essa estátua estava caindo, foi até quebrar, né? Essa estátua do Deus deles, do santo deles, será o que lá. Capítulo 6, os filisteus devolvem a arca com modelos de tumores e ratos, com as oferendas de culpa. Colocam duas vacas e elas partem. Né, que é a confirmação. Então eles devolvem a arca e os israelitas ficam muito felizes. Mais de 70 morrem ao olharem para dentro da arca. Você fala, gente, mas que Deus que é esse? Que só eles olhar lá para dentro da arca, quando a arca voltou, a galera morreu. Por quê? Porque ali eles não tiveram nenhuma reverência a Deus. Né? Não tiveram reverência. Capítulo 7, então, Samuel encoraja os israelitas a se comprometerem firmemente e fielmente com Deus.
a não adorarem outros deuses, nem Baal, nem Astarote, né? E Deus então dá vitória aos israelitas. 2 cidades são devolvidas a Israel. Samuel ora pelo povo durante o restante de toda a sua vida. E então acontece paz em Israel durante todo esse tempo. O capítulo 8 registra que os israelitas vão até Samuel e dizem que querem ser igual às outras nações, querem o quê? Um rei. E aí Samuel diz que eles estão rejeitando o próprio Deus. E Deus então instruiu Samuel a ouvir o que as pessoas estavam falando e lhes dar então um rei, que é o que eles queriam, né? Então Samuel está à procura de suas jumentas e encontra Saul está à procura de suas jumentas, né? Aí que começa Saul na história, e encontra Samuel. E aí Deus diz a Samuel que Saul será o rei. E Saul era o menor de todas as famílias. Ele era o menor da família dele e a família dele era a menor tribo. Então Samuel lhe dá instruções como rei, incluindo uma experiência direta com Deus, profetizando junto a um grupo, né? Saul profetiza junto a um grupo ali. Saul não queria que ninguém soubesse disso, mostrando que é humildade. E ele foi ungido no meio do povo rei. E aí começa o reinado de Saul. Jabes de Gileade, que é uma cidade, ela é o que? Ameaçada pelos amonitas. E Saul, quando se informa disso, se enche do Espírito de Deus e convoca o povo de Israel para a batalha. Só ali eles mataram os amonitas, recuperou a cidade, né, de Jabes de Gileade, e foi oficialmente ali aclamado rei. E aí Samuel dá um discurso e ninguém levantou nenhuma queixa contra ele durante a vida inteira dele, de Samuel, né? E ele revisou o que Deus fez ao povo, ou seja, leu a escritura, confrontou Israel com sua má intenção, né, em pedir um rei, que teriam que ser fiéis, e Deus confirmou com uma tempestade inesperada tudo que Samuel disse, e as pessoas se arrependeram. E Samuel prometeu continuar ensinando e orando em favor deles até o final de sua vida. Capítulo 13 é o último capítulo que nós vamos ler hoje. 2 anos após o reinado de Saul, houve uma guerra, porque Jonatas, o filho de Saul, provocou essa guerra com os filisteus, chamando um enorme exército. Então Saul esperou a orientação de Samuel, e quando atrasou, Saul entrou em pânico e ofereceu o sacrifício sozinho. Samuel chegou e lhe disse que acabara de reivindicar sua família ao trono. Só Saul e Jonatas tinham armas e Israel estava indefeso. O que acontece aqui? Saul resolveu oferecer sacrifício sozinho, desrespeitando o que Deus tinha dito, que era só ali com a galera. Eu vou ler só mais um capítulo aqui. Jonatas e seu escudeiro atacam corajosamente uma guarnição e a batalha começa. Deus pôs confusão aos filisteus, que perderam a batalha. Saul propôs um jejum precipitado. É por isso que eu queria ler. Olha só. Aos guerreiros, para não comer inocentemente, quebrado por Jonatas. Jonatas quebrou esse jejum inocentemente. Alguns israelitas famintos comeram carne com sangue, e o povo resgatou Jonatas do voto que Saul tinha feito e celebrou sua vitória sobre os filisteus. Saul, ele era o quê? Ele era insensato. Saul já estava sendo uma pessoa insensata, né? Samuel dá as instruções para Saul, para atacar, né, e destruir completamente as pessoas e os pertences do lugar. E Saul poupa Agag e o rebanho. Deus informa Samuel que ora por ele e confronta Saul, coloca desculpas. Ele finge ali, desconversa, né? E Samuel não aceita e diz que tudo estava acabado e profetiza que alguém ocuparia o lugar de Saul. Ali Saul já começa a converter seu coração para o lado maligno, né? O seu próprio ego, e um novo rei vai precisar ser levantado. Isso aconteceu na primeira vez que o povo de Israel teve um rei. Olha só, a desobediência de Saul, né? Saul, quando eles falavam Jesus, filho de Davi, eram para eles falar Jesus, filho de Saul. Só que pela desobediência de Saul, foi se levantado um outro rei. E esse rei é justamente esse que a gente vai falar no próximo vídeo, no próximo estudo, que é sobre a vida de Davi. Aí começa o capítulo de Davi.
Deus te abençoe poderosamente. Espero que você tenha curtido aí 1 Samuel parte 1 desse estudo fantástico.